Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Eu sou o Major Brigadeiro Knupp, eu sou o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Defesa. E venho aqui falar justamente sobre essa questão da ciência e tecnologia dentro do livro branco. Mas antes de mais nada, gostaria de lembrar-lhes daquela questão do seguro, nosso seguro de automóvel. A defesa, ela é o seguro. Eu gosto de dizer que é o grande guarda-chuva que a gente abre em cima do nosso povo. É a defesa nacional. Esse guarda-chuva vai ser tão forte quanto nós fizermos ele forte. Não tenham dúvidas, a defesa ela é uma função direta da vontade da sociedade de fazer ela forte. E lembrem-se de uma coisa, nas últimas guerras, que nós vemos depois da Segunda Guerra Mundial, o número de civis mortos em guerra é muito maior do que de militares. Então, a defesa é um assunto de civil, sim. Nós somos o instrumento dessa política, mas é um assunto que os civis precisam estar envolvidos, sim, porque a maior parte dos óbitos, infelizmente, nas últimas guerras tem sido de civis. Nós vamos, então, dar nossa focada aqui na questão da ciência e tecnologia, né? Então, o meu objetivo aqui é familiarizar os participantes do nosso encontro com as políticas e perspectivas da visão do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Defesa sobre o assunto. Vamos, então, passar um pouco para diante. Nosso roteiro, metas estratégicas, revolução tecnológica, base industrial de defesa e ciência e tecnologia, sistema de inovação e defesa e conclusão. Vamos lá, então. Metas estratégicas. Ciência, tecnologia e inovação. A busca pelo domínio do conhecimento tem sido paradigma nos nossos dias. E nós vemos, por que não foi falado aqui, né, um computador ele muda tão rápido, né? A gente compra um computador hoje, daqui a 3 meses ele está obsoleto, praticamente. Porque a busca pelo conhecimento, pela melhora dos nossos instrumentos, está cada vez mais acelerada. E isso é verdade em todos os campos do conhecimento humano, especialmente na defesa. Isso é verdade. Essa busca visa fomentar o crescimento econômico nacional e ampliar o poder militar da nação. Então, no nosso caso aqui, nós, além de termos melhores equipamentos, nós também estamos buscando ampliar o poder econômico brasileiro e também o poder militar. Quando a gente fala em crescimento econômico, se está falando em aumentar o poder econômico do país. E quando se fala em melhoria da defesa, está se falando em aumentar o poder militar do país. Então, o objetivo nosso é esse aqui. Ninguém está simplesmente trabalhando por trabalhar porque a gente quer um brinquedinho mais bonito, não. É porque esses também são objetivos subjacentes de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Assim, o domínio do conhecimento, especialmente sobre tecnologias sensíveis, fortalece estrategicamente o país. E elas são chamadas tecnologias sensíveis não é à toa. São tecnologias que os outros países, os outros povos que já disponham delas, dificilmente deixam a gente sequer chegar perto. Quanto mais dispor dessa tecnologia ou controlar ou dominar essa tecnologia. Então, elas são sensíveis realmente. São tecnologias que fazem a diferença, transformam um país de um terceiro mundo, um glorioso terceiro mundo, num país de primeiro mundo, num país realmente significativo em termos operacionais no mundo. O compartilhamento ou cerceamento de tecnologia entre países é uma decisão política e interfere diretamente nas negociações comerciais entre eles, especialmente as relacionadas a produtos de defesa. Então, aí que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó. É uma decisão política. Ela é uma decisão política dos outros países, mas também é uma decisão política nossa, de buscar esses conhecimentos. O outro país pode chegar para a gente e dizer, não, eu não vou ceder a você essa tecnologia, mas nós podemos tomar a decisão. Bom, ele não vai me ceder a tecnologia, mas eu vou produzir essa tecnologia aqui dentro. E o custo, normalmente, vai ser um pouco mais alto, mas aí faz parte do guarda-chuva que nós estamos falando aqui, né? Então, é uma decisão política, tanto de um lado como de outro. Daí procedem as retaliações, embargos e as parcerias entre países. Então, tem sua origem justamente nessas decisões políticas. Ou eu vou embargar, eu vou ser embargado, ou eu vou estabelecer uma parceria, ou eu vou ser aceito como parceiro de alguém. Então, são decisões políticas, né? E aí, como é que nós vemos as nossas metas estratégicas? O que nós estamos pensando? Ampliação do conteúdo tecnológico dos produtos de defesa.
E esse conteúdo tecnológico necessariamente envolve tecnologias sensíveis. Necessariamente. Nós temos aqui grande quantidade de oficiais de marinha. Como é que nós vamos produzir um submarino a propulsão nuclear se nós não trabalharmos dentro da área de altamente sensível da energia nuclear? Impossível. Impossível não trabalhar. Ou seja, nós precisamos dessas tecnologias sensíveis. Se nós não tivermos alguém que esteja disposto a uma parceria conosco, nós precisamos desenvolver elas, porque elas fazem diferença de um país para o outro. Elevação de nível de capacitação de recursos humanos. Esse aqui talvez seja um dos nossos maiores gargalos. Eu tenho escutado ministro da Ciência e Tecnologia e outras autoridades no país dizer que nós estamos com um déficit enorme de engenheiros. E é verdade. E eu acrescentaria ainda mais. Estamos com um déficit enorme de engenheiros e estamos com um déficit grande também na área de doutores e na área de PhDs. Por quê? Precisamos de alguém para ensinar e precisamos de alguém para pesquisar. O formado, ele não faz nenhuma coisa nem outra. Então nós precisamos urgentemente desse tipo de pessoa. Precisamos de engenheiros, precisamos de mestres, precisamos de doutores. Essas pessoas precisam estar aqui no Brasil trabalhando para nós, para produzir as tecnologias que nós precisamos, para que nós dominemos essas tecnologias. Aprimoramento da infraestrutura de ciência e tecnologia para o desenvolvimento de projetos de interesse da Defesa Nacional. Nós ainda trabalhamos numa infraestrutura bastante difícil. A nossa infraestrutura de ciência e tecnologia ainda é bastante difícil. Os nossos laboratórios são um pouquinho antiquados, né? Eu creio que todos vão concordar comigo, né? Nós não tivemos investimentos significativos nessa área por muitos anos. Laboratórios antiquados, a gente está fazendo das tripas coração para conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, precisamos realmente melhorar muito a nossa infraestrutura de ciência e tecnologia no país. Criação de um favorável à inovação e à competitividade industrial. E aí uma coisa importante, não se está querendo criar uma reserva de mercado, se quer criar indústrias competitivas, uma base de defesa altamente competitiva, em que a gente consiga lançar um produto que ele vá ao mercado e ele supere os concorrentes, devido às vantagens qualitativas que ele apresente. Qualitativas que ele apresente para os eventuais clientes. Então, essa questão da competitividade industrial é muito importante, por quê? Porque isso está dentro da sobrevivência da empresa. A empresa que vai sobreviver, ela tem que ser competitiva, ela tem que ser competente. Ela não pode viver pendurada no Estado. Daí a necessidade da tecnologia dual. Ou seja, ela tem que produzir o submarino nuclear, mas também precisa produzir a usina nuclear. Eu preciso produzir as duas coisas, para que a indústria sobreviva. Aprimoramento dos mecanismos de financiamento para CTI e implantação de novos. Isso aqui é um problema. Quando a gente fala em financiar uma pesquisa, nós temos realmente quase que um drama. Precisamos mudar isso aqui com urgência. Fomentar os interesses dos vários segmentos da sociedade brasileira pelos assuntos de CTI voltados para a defesa. Como eu falei aqui logo do início, né? Isso é um assunto da sociedade como um todo. É um seguro que nós estamos construindo. Estamos construindo um guarda-chuva na cabeça de todos nós. E precisamos investir nesse guarda-chuva. Aprimorar a imagem de excelência institucional da Defesa Nacional. Isso daqui, eu trabalhei algum tempo dentro da área de controle do governo, e a área de defesa já é vista mais ou menos como uma referência perante os outros ministérios. Não vai aqui crítica nem demérito para ninguém, mas é como é que se diz? Uma referência dentro do governo. E nós precisamos aprimorar cada vez mais isso daí. Nós não podemos parar como nós estamos. Está bom, mas podemos melhorar muito ainda. Integração das iniciativas de CTI de interesse da defesa conduzidas nas CTIs civis e militares. E aqui aparece uma palavrinha, ó, integração. Integração significa fazer nós começarmos a trabalhar juntos, civis e militares, as três forças trabalhando junto em projetos, desenvolvendo projetos. E aí esse guarda-chuva vai começar realmente a ficar bastante forte, quando a gente começar a fazer isso. E vai facilitar muito as coisas lá para a área dos produtos de defesa.
restabelecer uma política de valorização de recursos humanos baseada nos resultados obtidos. Gente, se eu vou formar engenheiro, pessoas de altíssimo nível, e vou botar esse homem para trabalhar por meia dúzia de reais, daqui a pouco chega alguém com um maço de euros e lá vai ele atrás dos euros. É infelizmente isso que nós temos visto acontecer em vários dos nossos institutos de pesquisa. Então precisamos valorizar o nosso pesquisador não só com salário, mas com laboratórios. Precisamos valorizar ele com o trabalho para ele, reconhecimento do trabalho dele e com várias outras coisas, né? Implantação de uma sistemática que integra o planejamento estratégico, o desenvolvimento de produtos de defesa e avaliação de resultados. Você trabalha aqui para o General Júlio, né? Que vai justamente, nós vamos trabalhar dentro dessa integração para avaliarmos os resultados das coisas. Revolução tecnológica. Tecnologia militar engloba meios militares empregados durante o combate, e também a doutrina e a estratégia militar utilizados. Então, tudo isso aqui é tecnologia militar. Tudo isso aqui. Uma boa definição é o agregado organizado de todos os conhecimentos, habilidades e experiências requeridas para produzir e empregar bens e serviços para fins bélicos. Então, é mais ou menos a definição, né? O crescimento tecnológico na área militar está ligado ao uso de tecnologias de impacto, doutrinas inovadoras e evolução das estruturas organizacionais. Napoleão fez uma revolução quando ele assumiu o poder. O pessoal do Exército sabe melhor do que eu essa história. Por quê? Porque ele simplesmente saiu daquela doutrina da época dos romanos que ainda se usava no mundo. Ele inovou em termos de doutrina militar. E daí ele foi um sucesso. A mesma coisa foi feita na Blitzkrieg durante a Segunda Guerra Mundial. Uma aplicação inovadora, uma doutrina inovadora. O crescimento tecnológico militar ocorre quando o ambiente nacional da base industrial de defesa é acolhedor a tecnologias de impacto disponíveis e as tecnologias de impacto disponíveis têm capacidade de melhorar os meios de defesa e a funcionalidade dos elementos de combate, assim como o nível tecnológico militar da nação. Então, a gente vai ter uma melhor tecnologia quando essas coisas aqui todas começarem a acontecer. Crescimento tecnológico na área militar está ligado ao uso de tecnologias de impacto, doutrinas inovadoras e evolucionárias. Acho que já vimos isso aqui, né? Eu apertei errado aqui, desculpe. Os conflitos recentes apresentam a tendência de se tornarem cada vez mais complexos e exigentes quanto à capacidade tecnológica nacional. Estamos lutando contra não-estados, que de repente aparecem com capacidades que a gente toma. Então, nós precisamos estar preparados para isso. O enfrentamento de uma situação de conflito demandará que toda a infraestrutura de CTI nacional esteja trabalhando de forma integrada, de modo a permitir que a base industrial de defesa possa atender às demandas. Então, sem a industrial de defesa, não vai conseguir atender às demandas. Inclusive, a CTI faz parte dessa base industrial de defesa. Base industrial de defesa é a CT. A infraestrutura de CTI dedicada a adotar as Forças Armadas de tecnologias de que necessitam para suas operações é bem maior do que a indústria de defesa. Como eu falei, nós precisamos ter a indústria de defesa, mas a base industrial de defesa é bem maior do que isso. Essa infraestrutura complexa é conhecida como a Base Industrial de Defesa, ou BID. Fazem parte da BID ensino, pesquisa básica, aplicada, desenvolvimento e avaliação de projetos, fabricação de produtos de defesa e a logística. Não adianta eu fabricar uma coisa maravilhosa aqui no Rio de Janeiro e eu precisar dela na Amazônia, eu não tenho como botar essa coisa lá, né? Quer dizer, não adianta nada. Então essa é a minha base de industrial de defesa. Os diversos produtos de defesa compõem sistemas de armas complexos e sofisticados, cujo custo de desenvolvimento, fabricação e implantação são muito elevados. E cada vez vão ser mais. Além disso, o mercado de produtos de defesa está sujeito a longos períodos de negociação, embargos e restrições orçamentárias. São coisas que nós temos que pensar, né? Por isso é difícil manter o sistema de defesa sempre atualizado e uma BID dimensionada para a demanda de guerra. Nós não podemos manter uma BID de guerra. Nenhum país pode. Todos que tentaram, se quebraram. Então, nós precisamos trabalhar com a dualidade, né? O governo pode ajudar a BID por meio de joint ventures com entidades nacionais e estrangeiras, compra de golden shares, alocação de recursos para investimento em defesa. Essas são as formas que o governo pode ajudar. E como é que a gente pode fazer, então? Com o relevo conquistado pela inovação em nossos dias, a ciência e tecnologia tornou-se muito mais complexa. Opa, apertei errado de novo. Isso se deve ao fato de que a inovação seja resultado de diversas interações cruzadas entre ciência, tecnologia industrial básica, TIB,
engenharia e outras atividades que ocorrem dentro e fora das empresas. Então, hoje em dia, isso tudo está interligado. Também fazem parte da trama de interações, de inovações de políticas públicas, arcabouço regulatório, práticas sociais, recursos humanos, organização, financiamento, marketing, logística, aliança estratégica, mercado de fornecedores. Um país será realmente capacitado de produzir inovações se houver um intenso intercâmbio de tecnologias duais entre o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e o de Defesa. A existência de um sistema de inovação será evidenciada pela introdução de produtos e serviços tecnologicamente novos, assim como por significativa melhoria dos antigos. Com o objetivo de fomentar o estabelecimento desse sistema, as políticas governamentais devem privilegiar projetos que envolvam diversos agentes dedicados à produção, difusão e uso de conhecimentos, que levem a inovações, principalmente quando voltados para a superação de óbices específicos. No caso, o exemplo que eu dei do submarino nuclear. Assim, as políticas voltadas ao fomento e inovação são necessariamente mais complexas do que simples desonerações fiscais e financiamentos subsidiados, que, embora úteis, não são suficientes. Algumas ideias de integração entre a infraestrutura de CTI, militar e civil pode propiciar uma sensível economia de recursos e esforços. É óbvio, né? A integração das vocações de cada uma delas, aliada ao financiamento público, pode reduzir a demanda por instalações públicas para a condução de projetos de interesse da defesa. Polo tecnológico reúne os polos tecnológicos em empresas, institutos universitários e centros de pesquisa diversos, atividade de PD em áreas de alta tecnologia. Eles permitem maior interação entre as instituições e seus pesquisadores e têm finalidade de facilitar a criação ou melhoramento de produtos de defesa. Produtos desenvolvidos nos polos tecnológicos são absorvidos pelas indústrias instaladas em suas imediações. E a interação entre as instituições de CTI, militar e civis, foi decisiva para reunir esforços empresariais necessários à criação de polos tecnológicos nas áreas de TI, robótica, material bélico e aeroespacial. Esses polos estão diretamente ligados ao planejamento, envolvendo incentivos governamentais, universidades, empresas, o que explica a razão de estarem ligados a universidades públicas ou a centros de P&D públicos. E assim nós chegamos à nossa conclusão, passamos nosso objetivo aqui. E aqui uma frasezinha do nosso prezado amigo Sun Tzu, que diz que aquele que se empenha em resolver as dificuldades resolve antes que elas surjam, porque aquele que se antecipa a seus inimigos triunfa antes que suas ameaças se concretizem. Então, vamos construir um guarda-chuva bem forte, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar dele. Muito obrigado. Bom, senhores, antes de prosseguir, eu gostaria de dizer aos senhores, aqueles que têm perguntas a serem formuladas, por favor, podem entregá-las ali que nós já estamos recebendo as perguntas. Eu chamaria então o general Mattioli, que nos falará sobre a indústria nacional de defesa. Bem, senhores, boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje. E como diretor do Departamento de Produtos de Defesa, acho que nada mais gratificante. Assumi no dia 1º de abril deste ano essa função, julgo talvez a mais importante aí da minha carreira. E de lá para cá eu tenho encontrado muitas dúvidas. Muitas reflexões eu tenho feito. E estes tipos de eventos trazem, com certeza, para mim, alguma luz, algumas sinalizações e alguns resultados que possivelmente serão empregados de imediato. Então, para mim, esse evento, ele é rico em ensinamentos. Pretendo transferir aos senhores não exatamente o meu conhecimento, mas as minhas preocupações, uma das maneiras de se observar, de se identificar a problemática da base industrial de defesa que nós temos.